Essa é a nossa nova série aqui do Esporte Espetacular. Ouvimos técnicos no Brasil, no exterior, para saber das dificuldades e desafios dessa tão desafiadora profissão. Olha aí. Sempre comparo com um grande chefe de cozinha. Ele tem os grandes produtos e eles têm que saber misturar esses produtos para sair um grande prato. Como um dirigente de uma orquestra que toca, são esses especialistas, né? E sem eles não tem música. Mas sem um diretor também não vai ter uma música com som bonito para ouvir. Tem que ter o feeling, o timing. Tem um ditado que diz, é igual a cachaça, quem prova não quer largado. Então ele tem um poder fictício, um poder que não é real. Mas ninguém faz milagre, cara. Você tem que ter argumentos, cara. Se não tiver, tá morto. Talvez seja o cargo mais instável no país, né? Ou dar resultados ou tchau. Não é tão exagerado assim, mas é muito próximo. A profissão não é mágico, é treinador profissional de futebol. Eles são muitos pelo Brasil. Difícil é estimar quantos. A profissão de treinador de futebol por aqui não é regulamentada. Até mês passado não tinham sequer contrato de trabalho registrado na CBF. Entre a paixão pelo que fazem e as incertezas do dia a dia, se existe uma convicção, é a de que hoje um nome está acima de todos. O Tite. Tite, o apelido do Adenor, que virou sinônimo de conhecimento. Você chega no jogo e parece que você já jogou o jogo. Você já viu acontecer esse filme antes. Um conhecimento que é passado com clareza aos jogadores. Ele consegue extrair isso de todos os jogadores, consegue fazer com que os jogadores devolvam o que ele quer. O espelho dele é esse cara aí, Carlo Ancelotti, dono de 3 títulos da Liga dos Campeões. Oh, I want to say thank you to Tite, but Só tenho a agradecer ao Tite. Todo treinador evolui muito com a própria experiência. Para quem é do ramo, o sucesso do Tite tem a ver com Aplicabilidade. aplicabilidade. Um conceito que o Tite adora. Porque de repente você tem a ideia, mas você não sabe como você transferir. E ele faz isso muito bem. Faz tão bem que acaba virando faixa. Campeão paulista, bicampeão brasileiro, campeão da Libertadores, da Recopa Sul-Americana, campeão mundial de clubes. A última conquista, por enquanto, só rendeu um carimbo, um legítimo atestado de competência. A gente dá risada. Seleção brasileira. É o pico da montanha. Quem chegou lá sabe, não tem meio termo. E você não é o Parreira, você é o técnico campeão do mundo. A minha passagem na seleção, ela é muito rica negativamente de acidentes. Olha, vamos ter calma, senão eu vou me aborrecer. Mas infelizmente pagamos um preço muito alto, uma conta que no mínimo durou uns 10 anos. Você não passa ileso por essas situações. Até agora, Tite só conheceu um lado dessa história. Quando assumiu, o prestígio da seleção estava em baixa. Era a 6ª colocada nas eliminatórias, fora da zona de classificação para a Copa da Rússia em 2018. Depois de 8 jogos, 8 vitórias, vaga garantida, respeito recobrado. Dá prazer, dá gosto ver a seleção brasileira jogar. E sucesso reconhecido internacionalmente, até por quem tem missão parecida. O espanhol Julen Lopetegui também precisa reconstruir outra seleção campeã mundial. Não o conheço pessoalmente, mas desejo-lhe toda sorte. Ele colocou o Brasil num grande nível. Qual o segredo do Tite? É o fato de ter harmonia. Bom ambiente de trabalho potencializa e te dá condições de desenvolver todo o teu potencial. Talvez seja esse o significado de ganhar. Ganhar. Conjugar esse verbo sempre foi obrigação na vida de todo treinador. O que mudou com o passar dos anos
foi o perfil desse comandante. Que o treinador se colocava num pedestal. Eles escalavam, eles davam treino físico, eles eram médicos, eles eram nutricionista, tirava jogador, botava jogador. O perfil era o todo-poderoso. Época dos grandes mestres. Flávio Costa, Zezé Moreira, Oswaldo Brandão, Minelli, Enio Andrade, Cláudio Coutinho, Tele Santana, Zagallo. Vocês vão ter que me engolir! Nomes que ensinaram e inspiraram gerações de jogadores e treinadores. Eu gostava sempre que o treinador estivesse do meu lado ali me corrigindo. O Tele Santana me ensinou a bater na bola. Eu fui para a Europa, sempre foi uma virtude que todos elogiavam, a batida na bola. E quem me ensinou foi o Tele. São daquele tempo alguns clichês consagrados do futebol. Jogador derruba treinador? Tenho que dizer que dentro da importância do treinador de futebol numa equipe, ela é de 20% a 30% no máximo. Tá? O resto é com o jogador. Você pode ter ali, ser o maior treinador do mundo, mas se o jogador não quiser jogar para você, ele não vai jogar. Não adianta. Aquele ambiente bom, saudável, é fundamental. E isso aí, quando o treinador consegue fazer esse ambiente, tem o time na mão, os jogadores morrem por ele dentro do campo. E treinador, ganha jogo? Ganha. Ganha e perde. O treinador ganha jogo durante a semana, durante o treinamento, durante o que faz. Atualmente, nem tudo é diferente na função. A palavra final continua sendo do técnico, mas os novos tempos trouxeram novos desafios. O mais importante sempre foi organizar um bom treino, preparar a tática do jogo, a temporada. Mas hoje, acima de tudo, você tem que criar uma boa relação com seu grupo. A gente pode vencer de diversas formas, inclusive na forma de liderar ou na forma de trabalhar. A busca por novos conceitos pode ir muito além do mundo do futebol. O Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, é uma referência mundial na área de pesquisa científica. Foi lá que um dos treinadores mais consagrados da atualidade foi se atualizar. É a evolução da evolução da evolução. Ele se define como um ladrão de ideias. Pepe Guardiola, o espanhol que fez da paixão pelo futebol uma obsessão. Quem diz é Martín Perarnot, biógrafo do treinador que acompanhou por 2 anos, sem restrições, a rotina de Guardiola. Pode estar em uma cena. Ele pode estar num jantar com um enxadrista ou com um prêmio Nobel de Economia e em poucos minutos toda a conversa é sobre futebol. Automaticamente toda a sua conversação deriva hacia o futebol. O que ele te faz, ele te prova que isso vai te fazer melhor. Então você fala, pô, se ele está falando e me está dando um exemplo e está justificando por quê, e depois eu vou obter o resultado, fechou, ele vai. Guardiola passou 1 ano estudando nos Estados Unidos antes de assumir o Bayern de Munique em 2015. Buscou novas formas de liderança. O treinador, ele não precisa ser médico, ele não precisa ser preparador físico, fisiologista, fisioterapeuta, nutricionista. Ele tem que saber de tudo um pouco. Então você delega, discute tudo, mas delega a responsabilidade para todos. Delegar é prerrogativa de todo bom gestor. E no futebol, gerir basicamente é administrar egos, pressões que vêm de todos os lados. Pressões, muitas vezes, insuportáveis. Estão falando com um cara sério aqui dentro. Um cara que ralou, que está aqui todo dia trabalhando. Mas na vida do treinador, nada se compara à pressão por resultados. Você vê coisas absurdas como um técnico em 3 jogos ser demitido. Quando o ídolo vira treinador no seu clube, as vantagens são muitas. Identificação, aceitação quase imediata e tolerância do torcedor. Agora, quando o cartão de visita são títulos, aí tudo fica mais fácil. Zinedine Zidane. Quando assumiu o Real Madrid, não era unanimidade. Ninguém achava que o Zidane seria uma solução espetacular. Só que 1 ano depois... Eu acho que com a vinda do Zidane, acho que melhorou em muitos aspectos na equipa. Aí estão 3 títulos em 12 meses. O que mais querem? Não se pode querer mais, nem melhor. A trajetória de Zidane, como a de Tite na seleção brasileira até agora, é uma exceção à regra. E a regra no Brasil é dura.
Em nenhuma das principais ligas do mundo demite-se tanto treinador. Comunicar, né, a rescisão do contrato do técnico. A média de permanência no cargo, segundo pesquisa de uma revista inglesa, é de 5 meses. Eduardo Batista caiu antes disso no Palmeiras. No Brasileiro de 2015, Falcão durou 5 jogos no Inter, clube do qual é o maior ídolo. Naquele mesmo ano, só Tite não foi demitido. Acabou campeão pelo Corinthians. E em 2016, teve gente perdendo emprego entre o primeiro e o segundo jogo da final da Copa do Brasil. Após o jogo, foi decidido que o Marcelo não seria o treinador no ano que vem. Eu estava acostumado, como técnico, a vários tipos de desrespeito, mas foi um desrespeito inédito, né? É um mundo bem complexo e qualquer coisa que dá errado nessa estrutura, o culpado é você. O futebol é a profissão que mais emprega incompetentes. Por quê? E muitos deles têm o poder da caneta. O cara é muito mais torcedor do que diretor, cara. Isso incomoda o treinador, porque o profissional não leva o futebol como uma coisa passional. O profissional leva o futebol como uma coisa racional. Em meio a tantos desafios, ainda tem um adversário contra quem é impossível competir. A concorrência desleal de europeus e chineses, que 2 vezes por ano, nas janelas de transferência de janeiro e junho, obrigam os técnicos brasileiros a começar um trabalho quase do zero. Como é que eu vou ter condição de comparar o trabalho do Mourinho no United agora, está terminando a temporada, ele é dado a possibilidade de investir 600 milhões numa equipe que já está formada. Que justiça é, enquanto eu no Corinthians, vamos colocar, campeão brasileiro com uma equipe mágica, e vem aqui a China e retira 5, 6 atletas, você tem que remontar toda a equipe e reestruturar. É por isso que às vezes torna-se até patética algumas comparações das nossas equipes com o futebol europeu. Vida de treinador, um mundo onde nem sempre se tem a chance de criar relações que podem ser a chave do sucesso. Confiança não se estabelece, dizer assim para ele, confia em mim. Nós precisamos passar a experiência juntos. Mas com as suas recompensas. Ela te dá uma coisa que para mim ela é muito rica. A gente divide a alegria com uma série de pessoas, isso é muito legal. Uma vida para quem, entre altos e baixos, sabe exatamente o que quer. E aquele negócio, gostar do que faz e fazer o que gosta. Mesmo sabendo que existe isso tudo, eu não me vejo fazendo outra coisa que não seja treinador de futebol. Próximo domingo, o segundo episódio da série Profissão Treinador. O maior trauma do futebol brasileiro. E uma questão, estariam os nossos técnicos defasados em comparação com os europeus? Não estamos no mesmo nível dos outros, mas também não somos os piores treinadores do mundo, como pós-Copa do Mundo as pessoas quiseram nos tornar. Como é a formação do treinador no Brasil? Nos pedem uma reciclagem. Se você não tem nenhuma formação no seu país, você vai se reciclar aonde? Por que os argentinos têm mercado nos clubes europeus e os brasileiros não? Precisa ter coragem para ouvir, precisa ter talvez inteligência para entender o lado contrário que não é a tua ideia. Nós temos que melhorar enquanto classe, sim. Vou repetir, sim.